dando continuidade, para manter o material didático aí acompanhando, né, a sequência do material didático, na página 196 fala um pouco aqui sobre subscrito, né, duplo ou subscrito simples. É quando a gente está falando, ó, VCE, VEC, então atenção, né, você está com subscrito duplo, né? Ó, no caso aqui VEC, né, aqui é VC menos VE, então são dois subscritos simples, né? E eu posso simplificar dizendo que escrevendo como subscrito duplo, né? Na VBE, que é a tensão de base menos a tensão do emissor, ok? E quando o emissor, né, quando está referenciado ao zero, né, se eu falo VEC, né, é igual VC porque o zero, né, na conexão, a ligação, o emissor comum, ele está referenciado ao zero, então eu tô com a referência ao zero, eu posso falar de um subscrito simples, né? Porque o emissor está referenciado ao zero. Então é só formas de escrever de subscrito, isso é tranquilo, né? Só para a gente seguir aqui. Então a curva da base já mostrei, a curva da base é similar à curva de um diodo, né? Já mostrei isso no vídeo anterior, ok? Aqui como se calcula, que nem eu tenho uma fonte separada para corrente de base, VBB, então como que eu calculo a corrente, né? Como a gente sabe que é aproximadamente 0,7 que fica, né? Quando está polarizado diretamente à base, com relação ao emissor, fica 0,7, a gente faz por aproximação 0,7 aqui, então aqui de 2 volts fica 1,3, aí eu divido pela resistência, né? Então eu faço BBB menos o 0,7, eu divido por VB, eu tenho minha corrente na base, né? É assim que calcula simplesmente aqui, ok? Aqui está mostrando como que foi feito aqui, ó, nesse exemplo. Depois ele vai falar aqui seguindo o material didático sobre a curva no coletor. Nós conversamos já, né? Eu já mostrei ali já as curvas, né? Aqui só tá para uma corrente só. É aquela curva típica, né, de VCE por IC com a corrente de base. Aqui eu estou com uma corrente de base de 10, né? Um determinado transistor, uma corrente de base de 10 microamperes, ok? Um gráfico de 0 até 40 volts de VCE, e eu tenho meu IC aqui. Quando eu aplico a corrente de base, né, de 10 micro, aqui no caso eu tenho mais ou menos no meu coletor 1 mA aqui nesse exemplo. Só que aqui o que ele está mostrando, as regiões, né? Nós vamos falar sobre 4 regiões, aqui tem 3, né? Então eu tenho aqui maior região aqui, olha, é a região onde ele fica mais ou menos constante aqui, é uma região chamada região ativa, né? Normalmente a gente trabalha nessa região, ou nessa, que é a região bem no início aqui, ó, nessa inclinação, é de saturação. Por que saturação? Porque esse transistor, ele tem um baixo VCE, né, baixíssimo, aqui é 1, você imagina aqui, então aqui é 0 alguma coisa. Então ele está saturado, o transistor, ele está como se fosse uma chave, né? A gente chama de região de saturação, essa região ativa, e aqui de ruptura, né, ele queima, porque acima disso aqui ele vai queimar. E uma região que não está falando aqui, que é a região, quando você tem 0 na base, é uma região de corte, né? Claro que nós veremos que na verdade se você tem 0 na base, pode ter uma corrente muito pequena circulando, mas ele é desprazível, então é uma região de corte. Se eu tenho 0 na base, eu não polarizo, né? Se eu jogo essa base aqui para o 0, eu não polarizo ele, eu não teria corrente, então é uma região de corte, ok? É isso que vai estar falando aqui. Um pouco sobre a potência, né? Tensão e potência, né? Então aqui no caso, quando eu tenho um circuito, né, desse tipo aqui, né, a minha tensão de VCE, o que vai ser? Vai ser, eu tenho uma corrente de coletor, né, circulando aqui, certo? Então a corrente de coletor vezes a minha resistência no coletor vai ser igual à minha queda de tensão aqui em cima. Então meu VCE, né, seria VCC menos a queda que está aqui em cima, é o que sobra aqui em cima, é o que ele mostra nessa fórmula, né? Então o meu VCE vai ser igual ao meu VCC menos a corrente do coletor vezes, quer dizer, a queda em cima do resistor, ok? A potência, né? A potência no transistor, porque é um dado lá do datasheet dele, a gente tem que ficar sempre de olho. Então a potência no que o transistor vai dissipar é igual à corrente de coletor, né? Ou poderia ser a corrente de emissor, porque ela é aproximadamente igual, então a gente considera, né? É muito pequena, só a diferença da corrente de base que adiciona, mas basicamente a corrente de coletor aqui, né? Vezes a tensão ali no VCE, quanto que está em cima dele, né? Então tem que se preocupar com isso para a gente não ultrapassar do que ele suporta, né? Dissipação de potência ali, tá? Então ele pode... Olha, os transistores queimam, né? Quando a temperatura da junção está entre 150 e 200 graus. Então a gente tem que ficar de olho ali no datasheet
de quanto que é o PD, né? A potência do diodo ali, a máxima dele. Nós vimos naquele exemplo que o meu 2N2222, ele é 500 miliwatts, mas isso é no limite dele, tá? Então a gente tem que tomar cuidado sempre com isso, ok? Porque às vezes você não pode trabalhar com componente tão quente, você tem que colocar dissipador, ou se tiver quente demais também, ele marca toda a placa de circuito impresso, ele marca, ele marca a região, né, pelo calor que ele está irradiando, pela potência que ele está dissipando, então a gente tem que tomar cuidado, tem que trabalhar, né? Senão você toca também, queima até você com o dedo, né? Então tem que tomar cuidado. Então são as regiões de operação. Aqui já está aquela curva, o gráfico de curva característica mais típica, né, que eu já havia mostrado. E aqui mostra mais ou menos aqui com zero aplicado na base, né, que a corrente é desprezível, bem mínima, então é a região de corte aqui, ok? Então eu tenho uma região de saturação, essa inclinação mínima, eu tenho a região ativa, a região de ruptura que ele vai queimar, e eu tenho a região de corte quando eu tenho, que eu não polarizo a base, né, ele não vai conduzir, a corrente é muito pequena, ok? Porque eu não tenho nada na base, ok? Então é isso que está falando aqui, ok? Depois aqui ele fala assim, ó, recapitulando, né? Ele mostra um exercício aqui, ó. Ele está falando aqui, olha, tem um transistor aqui, então ele é um NPN, né? A seta apontando para fora, ele é um NPN, ele está polarizado aqui, olha, dá uma olhada. Só que aí ele começa na figura A, ele está polarizado, a figura B é a mesma, ele só muda, né? De vez de colocar tudo em comum aqui, ele referencia aqui no zero da fonte, né? Não mudou nada por enquanto. E outra coisa, para que aqui, ó, no caso eu tenho duas fontes de 10 volts, eu não preciso usar as duas fontes de 10 volts. É só para simplificar, nada mudou aqui, né? Apenas ele usa uma fonte só, né? E esse resistor de 1 mega continua sendo ligado aqui nesse potencial de 10. Então eu não preciso realmente de duas fontes, apenas uma para simplificar. É a mesma coisa, né? Então esse último, a figura C, é idêntica a A. Não mudou nada, eu estou só dando uma enxugada aqui, né? Então esse é um exemplo que eu quero mostrar aqui também. Então ele fala, ó, ele vai falar que esse transistor tem um beta de corrente contínua aqui de 300, né? Então ele quer que calcule B e C, né? E a potência no diodo. Então eu tenho um circuito aqui, a gente vai sempre usar o LT Spice, né? Eu tenho um circuito que eu fiz aqui, que mais ou menos é esse circuito aí, né? Então, primeiramente vamos fazer o da figura aqui, como se fosse o da figura B, ele está aqui, ó. Por que eu usei esse transistor aqui no LT Spice? Porque eu vim aqui para pegar um transistor na tabela e eu olhei aqui que ele, né, eu estava usando esse, eu peguei esse e corri aqui um pouco aqui o cursor, eu vejo que tem os dados os dados aqui do Spice Model dele, e ele mostra um BF, que é o beta, né, em 300, então mais ou menos parecido com o exercício, então só selecionei para ficar um parecido, então ele tem um beta aproximadamente 300, parecido com o exercício, só para a gente simular aqui. Então, olha lá, resistor aqui no coletor é de 2K, a minha fonte VCC é 10, e depois eu vou enxugar, eu só vou rodar esse aqui, ó. Vamos ver aqui, rodar este aqui, olha aqui, ó. Então, só para você ver qual é a corrente na base, ó, 9 micro, né? Então, só 9 micros, vamos só ver a corrente, a questão de base. Então, eu venho aqui, ó, vamos remover essa parte, porque eu falo que é a mesma coisa do que eu estou aplicando lá em cima, né? Se eu tenho esse potencial aqui que é 10 também, posso vir aqui, manter aqui, olha, só dando uma enxugada aqui, para não ficar muito comprido aqui. Vou dar uma centralizada de novo. Se eu salvar e rodar de novo, eu tenho aqui, ó, continua tendo ainda os 9 micro, né? Lá na minha base. Então é a mesma coisa, só para mostrar que é o mesmo circuito ainda. E realmente tá tudo em ordem. Vamos colocar ele aqui aqui embaixo aqui, ok? Então tá aqui o mesmo circuito, ó, 1 mega, tá? Então é isso. Então agora vamos ver aqui, ó, ele vai, claro, resolver o exercício. Então, para calcular a corrente de base, o que ele faz? Ele faz 10 volts, que está aplicado aqui desse lado, né? Ele faz 10 volts, ele vai subtrair o 0,7 que fica aqui, então vai ficar 9,3, né? 9,3 dividido por essa resistência é a corrente que eu tenho aqui. Então ele calcula lá mais ou menos 9,3, né? Que deu aqui, ó, 9,3 micro, ok? Porque o resistor está em 1 mega, é um resistor de alta resistência, de 1 mega. Então deu 9 micro, exatamente, está mostrando. Aí ele fala assim, ó, quanto que é mais, vamos saber quanto que é mais ou menos a corrente como o beta dele é 300, se eu achei aqui que é 9 micro, 9 vezes 300 daria quanto é mais ou menos a corrente no coletor dele. Então vamos ver a corrente no coletor. Tá aqui, ó, o nosso deu aqui
2,887 deu, né? Ok? Deu um pouquinho diferente, porque o meu beta talvez não é exatamente os 300 igual exatamente no cálculo, ok? Mas está muito próximo, só para a gente ver que bate, né? Então ele calculou a corrente coletor, pegou a corrente de base que ele já tinha calculado e multiplicou pelo beta, né? Então ele achou aqui. Então o VCE, se ele tem a corrente no coletor, então ele calcula a corrente, tem a corrente no coletor, ele calcula a corrente do coletor vezes essa resistência, ele tem a queda, né? Se ele quer calcular o VCE aqui, que é igual ao VC, porque está referenciado ao zero, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 10 menos o valor que deu aqui, é o que sobra aqui, né? Que é um divisor, né? Então aqui a tensão total, a soma das quedas, que é essa parte, mais essa, é igual a tensão total. Então ele faz 10 volts menos a queda que deu aqui. A queda que deu aqui é 2K vezes a corrente que está aqui. Então é o que ele fez, né? 10 menos a corrente vezes 2K é o que ficaria. Então ficou 4,42. Aqui no meu é 4,24, né? Porque deu uma diferença no beta, mas está tranquilo, tá tudo em ordem. Eu só estou mostrando os cálculos, estou mostrando o experimento, porque você usa uma simulação, né? Ela é bem próximo do real e a gente já é mais rápido aqui e você também acaba entendendo melhor, simulando sempre para poder estar estudando, é bom, ok? Tira a abstração, né? Então fica mais fácil, ok? Aí por último ele só quer que calcule a potência, qual a potência que esse diodo vai estar dissipando. A potência que o diodo vai dissipando, a corrente está passando por ele, e a tensão que fica em cima dele, né? A maior tensão, que é o VCE. Nós temos o VCE que é igual ao VC, né? Porque está no zero, referente a zero. Então se eu multiplicar aqui a corrente que está passando nele, né? Se eu multiplicar lá a corrente que passa nele, o IC, vezes a tensão que ficou a queda do VCE dele, dá lá 12 mili. Aqui no LT Spice, se eu venho aqui, se eu seleciono aqui eu posso pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo selecionar nesse aqui, ó. É que nesse modo aqui ele não tem como, em outro modo, se eu mudar aqui o modo de simulação, quer ver, eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Vou tirar o modo desse modo de simulação, vou mudar aqui o Simulate, vou mudar aqui para ser um transiente. Vou colocar como ele é. Claro que em 100 mili já é o suficiente, porque tô analisando a polarização dele, então é rapidinho, ele já está polarizado, né? Não preciso nem de... Mas só para rodar, porque se eu estou rodando nesse formato, se eu aperto aqui, olha, se eu estou selecionado, se eu aperto minha tecla Alt, ele muda aqui um termômetro, então ele mostra a potência aqui no diodo. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar quanto que tá a potência, está dissipando, olha lá. Tá lá 12 ponto alguma coisa, né? Olha aqui, ó. Porque ele mudou o zero da escala, ele só deu um zoom aqui perto do valor, né? Então o valor aqui, se eu clicar aqui, ó, tá aqui o valor, é 12.22. Aqui deu 12.30, né? Então, muito simples, né? Muito fácil. Mas mesmo na simulação anterior, né? Eu posso voltar aqui de novo. É o ponto, a operação de ponto de operação, ponto op. Se eu simular aqui de novo, né? E claro que eu tenho a corrente, eu tenho a tensão lá no coletor e emissor, essa aqui, né? E eu tenho a corrente de coletor, é o que ele fez. Se eu multiplicar aqui, eu vou ter esse valor que eu achei também, ok? Então é assim, só acompanhando a gente entrar aqui, ficar sincronizado com o material didático, né? Então a gente fez esse exercício que está no material didático aqui na simulação para ficar, né, para ficar menos abstrato, e para quem tá dando os primeiros passos pode estar mudando valores, pode estar... Mas vai ter mais exercício ainda, vai ter mais forma da gente treinar mais ainda. Então, agradeço a atenção, obrigado.